O chamado de Deus às vezes requer muitas renúncias. Muitas renúncias, mas o Senhor sempre nos capacita, sempre nos abençoa de forma extraordinária. Eu vou ler aqui em 1 Pedro 5, versículo 2 e 4, e vou ler alguns mais versículos diante das coisas que eu for falando, tá? Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quando o pastor anunciou, foi no domingo, né, pastor? Pediu para que eu trouxesse a palavra na quarta-feira e falar sobre o chamado. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como surgiu na minha vida. Eu acredito que, claro, foi um chamado, né, para poder cuidar de vidas, cuidar de almas, e almas tão frágeis que são os idosos. A minha família fala assim: você é louca. Os meus primos, a minha mãe e meu pai fala assim: cara, tanta coisa para você trabalhar, você queria trabalhar com o idoso. Eu falei: Deus tem um propósito, Deus já tinha um chamado desde o ventre, e eu verdadeiramente amo o que eu faço. É um trabalho árduo, é um trabalho que muitas das vezes não é reconhecido, mas o Senhor reconhece. E eu tenho certeza na minha alma, tenho uma convicção tremenda que o Senhor me colocou no melhor lugar onde eu poderia estar. Todos nós recebemos um chamado de Deus. Alguns são chamados para pregar, outros para ensinar, outros para evangelizar. O meu chamado é cuidar de vidas que Deus ama, que são os idosos. Antes de abrir a Esplêndido, Deus já conhecia esse propósito na minha vida. E eu louvo a Deus todos os dias, porque Ele me escolheu para fazer esse trabalho. O chamado, ele é um presente de Deus na nossa vida. Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele capacita os que se colocam à disposição. Muitas das vezes, eu pensei que estava apenas trabalhando, mas entendi que cada idoso que entra na Esplêndido chega porque Deus confiou aquela vida nas minhas mãos. Quando eu digo nas minhas mãos, eu digo nas minhas mãos e juntamente com toda a equipe que trabalha comigo. E mediante a isso, que quando um idoso chega até a Esplêndido, que foi direcionado verdadeiramente por Deus, eu vou falar para vocês sobre uma idosa que chegou na minha instituição. Eu tenho vários exemplos de idosos que estavam sendo maltratados. Eu já entrei dentro de favela para buscar idoso. Vocês não têm noção do que eu já vivi. Uma vez eu entrei numa favela favela não, né, gente? Numa comunidade em Belfor Roxo. E eu fiquei assustada que eu vi um menino tão novo, né? Com um revólver. Mas o Senhor, Ele nos guarda. Aonde a gente entra, onde quer que a gente pise a planta dos pés, o Senhor guarda. E tinha necessidade de eu buscar aquela idosa. Ela estava sofrendo maus tratos pelo filho. E eu pude buscar aquela idosa e consegui dar um pouquinho de qualidade de vida para ela. E tem uma idosa em específica, todas as vezes que eu falo, eu me emociono. O nome dela é Sônia. Eu até hoje não sei dizer para vocês como que a assistente social, uma das assistentes sociais de lá do Saracuruna, conseguiu achar o meu número. Até hoje eu não sei. Ela entrou em contato comigo
me perguntando se eu poderia receber essa idosa, que essa idosa estava há 3 meses dentro do Saracuruna, e ela não tem filho, não tinha marido. Os irmãos, os 2 irmãos que ela tem já são também de muita idade e não poderia cuidar dela. E aí eu falei com a assistente social, eu falei, tenho. Eu tinha acabado praticamente de abrir a minha instituição. E aí vocês vão entender o chamado que Deus tem na minha vida. E aí eu falei, sim, mas como que está as condições de vida dessa idosa? A idosa tá ótima, só não tem um lugar, a família não tem condições de cuidar, ela não tem casa, ela precisa de um abrigo. Eu falei, tá bom, eu vou buscar a idosa. E chegando lá no Saracuruna, quando eu entrei na sala, que eu vi a idosa, eu me assustei. A idosa não estava nas condições, de forma alguma, que a assistente social havia falado. A idosa não andava, a idosa chorava de dor, ela estava fétida, de tal forma que vocês não podem imaginar. E aí eu falei com o assistente social que estava lá na hora, mais o técnico de enfermagem, eu falei, qual foi o médico que deu alta para ela, que falou que ela está apta para andar, que ela está em plenas condições de vida boa. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, o médico não está aqui. E aí eu levei a idosa para casa. Ela foi uma das primeiras idosas a chegar na instituição. E aí, quando ela chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi dar comida para ela. E logo depois que ela comeu, eu levei ela até o banheiro e fui dar banho. Só que a idosa, ela tinha uma ferida gigantesca na sacra. Para quem não sabe o que é sacra, a sacra ela fica aqui abaixo do bumbum. Pode aumentar um pouquinho mais o meu microfone, por favor? E aí, quando eu dei banho nessa idosa, que eu arranquei o curativo, a ferida era mais ou menos assim, irmãos. Cabiam as minhas 2 mãos abertas atrás dela e dava para ver as vértebras da coluna. E aí, imediatamente, eu coloquei ela na cama, eu refiz todo o curativo, tirei foto antes de fazer o curativo e mandei as fotos para a assistente social. Eu falei, essa é a idosa que você me falou que está em plenas condições de vida. Eu estou voltando com ela agora. E ela urrava. Ela não tinha nem mais força para chorar. Ela só urrava de tanta dor. E quando eu cheguei no Saracuruna, tinha assistente social, tinha o subdiretor, tinha coordenador, tinha o chefe da enfermagem. E aí eu comecei a brigar de forma educada, dentro da lei, né, do que a gente conhece na área da saúde. E aí eu falei para eles, eu não tenho condições de manter essa idosa na minha instituição. Eu abri a minha instituição agora. Se ela morre dentro da minha instituição, vai dar problema, porque a partir do momento que eu tiro a idosa de dentro de um hospital e ela falece comigo, a responsabilidade é minha. Até eu conseguir provar que tirei, que isso tudo aconteceu lá, enfim. E aí eu falei, ela entrou aqui boa entre aspas, sem essa ferida, isso aqui é negligência. E aí eu falei assim para um dos médicos, eu falei, eu não vou ficar com ela na minha instituição, ela vai ficar aqui. Só que a todo momento que eu falava que eu não ia ficar com ela, o Espírito Santo falava no meu ouvido assim, você vai levar, porque se ela ficar aqui, ela vai morrer. E eu com aquela angústia, eu falei, eu não vou ficar, eu não vou levar. Eu não vou levar, Senhor, não tem como eu cuidar dessa mulher. E o Senhor falava no meu ouvido, você vai levar porque eu te capacitei. Você vai levar porque se ela ficar aqui, ela vai morrer. E aí eu falei com o médico, eu falei, eu levo, mas com uma condição. Vocês vão me disponibilizar tudo que eu precisar para poder cuidar dessa idosa. E aí eles me disponibilizaram uma ambulância para eu voltar com ela para a instituição.
E fiquei uma vez na semana indo até o Saracuruna, a ambulância ia buscar e depois ia levar. E eu pegava os materiais para fazer durante a semana, no decorrer da semana. Era 2 vezes ao dia o curativo, porque era gigantesco. Eu nunca tinha visto uma ferida naquela proporção. E aí eu falei assim com o doutor, doutor, isso aqui é negligência. Essa mulher ficou com fezes, essa mulher ficou mijada, essa mulher não comeu, essa mulher não bebeu. Ela sentiu uma fome, uma sede absurda. E aí o Hospital de Saracuruna me deu todo o suporte. E hoje a Sônia está com a ferida totalmente fechada. A Sônia não andava, hoje ela anda. A Sônia não falava direito, hoje ela fala, faz até pirraça. E a Sônia está ótima. Eu não podia deixar essa senhora, não podia deixar essa idosa lá, porque ela ia morrer. E o melhor de tudo é que vocês não sabem, ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus. É um trabalho árduo, mas é um trabalho gratificante. O inferno me odeia. Se o inimigo pudesse, ele já teria me matado há muito tempo, mas o Senhor me entregou esse chamado. E quando ele entrega um chamado às suas mãos, ele garante. Ele te dá suporte, ele te sustenta todos os dias. Deus é tremendo. É extraordinário. O chamado exige responsabilidade. Aí lá em Lucas 12, 48, diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. O Senhor exige de mim, mas Ele me capacita, Ele me sustenta. Tem dias que eu não tenho vontade de sair da cama e é Ele verdadeiramente que segura nas minhas mãos. Cuidar de um idoso não é apenas oferecer alimentação, medicamento e higiene. É oferecer respeito, carinho e dignidade. Cada banho, cada refeição, cada palavra de conforto, cada abraço podem revelar o amor de Cristo. Servimos o próprio Cristo quando cuidamos de alguém, principalmente quando a gente cuida de pessoas frágeis, que não têm família, que não têm um filho, muitas das vezes um familiar que joga o idoso lá e não vai visitar. Nós temos um lar simples, humilde, mas acolhedor. Em Mateus 25, 40, Jesus declarou: sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando você faz para eu não digo só idoso, quando você faz por um ser humano, é como se você estivesse fazendo para Cristo. Quando seguramos a mão de um idoso, estamos servindo a Jesus. Quando ouvimos suas histórias, estamos demonstrando o amor de Cristo. Quando tratamos cada um com paciência, estamos glorificando a Deus. Nem sempre o nosso trabalho vai ser reconhecido pelas pessoas, nem sempre. Mas Deus tudo vê. E do Senhor Jesus nós não escondemos absolutamente nada, porque Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Ele conhece o mais profundo da minha alma. Ele conhece cada lágrima, cada noite sem dormir, cada preocupação e cada ato de amor realizado em silêncio. Ele conhece cada lágrima. E aí, eu tenho um outro testemunho para contar para vocês. Assim que eu inaugurei a minha casa de repouso, a gente anunciou no Face, né?
nas redes sociais. E aí um rapaz, para vocês verem como que o chamado de Deus na nossa vida, o Senhor nos prepara para poder abençoarmos pessoas que necessitam, pessoas de longe. Eu fui chamada no WhatsApp por um rapaz chamado Armando. E ele pegou meu número no Face e ele falou assim: oi, Simone, eu preciso muito de ajuda. Estou com meu pai doente, meu pai tem Alzheimer. E aí eu respondi: oi, Armando, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Gente, quando eu falei isso, o rapaz mandou um livro. Quando ele mandou aquele livro, aquele texto gigantesco, eu falei assim: esse rapaz precisa de ajuda para ontem. Ele estava fadigado, exaurido, exausto. Ele estava sem psicológico. 3 irmãos, e ele foi o único que se propôs a abandonar tudo e cuidar do pai. E olha que o pai não foi um bom pai. E aí ele falou assim: Simone, eu não sei te dizer, mas eu tenho total confiança em você. Eu sei que você veio diretamente do coração de Deus para me ajudar. Eu nem sabia de onde o menino era. E aí eu falei assim: sim, Armando, eu vou te ajudar. Também estava recente a minha casa de repouso. E aí nós combinamos tudo. E aí eu fui buscar o seu Armando. Gente, como o seu Armando deu trabalho. Era Armando pai e Armando filho. Aí, quando eu falo essa parte aqui, nem sempre o nosso trabalho será reconhecido pelas pessoas, mas Deus vê. Ele conhece cada lágrima, cada noite sem dormir, literalmente cada noite sem dormir. O seu Armando, ele tinha Alzheimer num estágio bem avançado. E o seu Armando trocava o dia pela noite. O seu Armando dormia o dia inteiro. E de noite ninguém dormia. Porque ele não deixava ninguém dormir. E nessa época, a minha casa de repouso era no 51. Eu morava lá. Eu tinha uma casa na lateral e tinha uma casa enorme onde eles ficavam. Gente, quantas noites eu dormi sentada no sofá para o seu Armando deixar os outros idosos dormirem. Ninguém vê o trabalho árduo. Às vezes as pessoas nos vê rindo, brincando, mas não sabe o que a gente passa. Mas foi algo que Deus me escolheu para fazer. E Ele capacita a gente para isso. Ele nos dá força. E aí o seu Armando armava todas que vocês possam imaginar. E aí ele estava dando muito trabalho. Eu fiquei muitas noites no sofá e ele não obedecia a ninguém. Ele só obedecia a mim. Ele podia estar aprontando o que fosse. Quando ele escutava a minha voz, ele parava. E aí foi ficando muito difícil cuidar do seu Armando. E aí eu falei assim para o filho. Falei: Armando, tá muito difícil cuidar do seu pai. Levamos ao neuro. Ele tomava tudo quanto é tipo de remédio que vocês possam imaginar, com receita passado pelo neuro. Mas o seu Armando não dormia. Aí é que eu falo para vocês que também vem não só o físico, o espiritual. A pessoa toma todos os remédios, nenhum remédio faz efeito. Então tem algo que é espiritual. E aí eu passei a orar. Falava: não, seu Armando, você tem que dormir em nome de Jesus. Tem que deixar os outros idosos dormirem também. Eu preciso dormir. E aí passei a orar. Ele foi se acalmando e depois se agitava de novo. E aí eu falei assim com o filho. Falei: olha, Armando, eu acho que eu vou pedir para você levar seu pai. E aí ele falou assim para mim. Aí eu vi o grau de perigo. Eu vi o grau de problema que esse filho estava enfrentando. Muito tempo cuidando do pai, sozinho. E ele virou e falou assim para mim: Simone, se você me devolver o meu pai, eu vou ser preso, porque eu vou matar ele. E eu falei assim: não, Armando,
eu vou ficar com seu pai até quando Deus permitir. E foi um momento muito bonito, porque eu dormi muitas noites no sofá e o seu Armando dormindo do meu lado. Eu sentada e ele dormindo. E aí eu lembro que eu falei assim pro filho dele, eu falei: Armando, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Eu vou cuidar do seu pai até quando Deus permitir. E ele tinha uma mágoa do pai, o outro irmão também. Eu falei: olha, e ele foi se debilitando, se debilitando. Quem tem Alzheimer, quem não conhece essa doença, ela é uma doença degenerativa. Chega uma hora que o idoso, ela tem 3 estágios, e chega uma hora que o idoso não consegue mais comer. O cérebro não identifica que você tem que deglutir, que você tem que engolir a comida, esquece. E ele foi ficando debilitado e eu falei: Armando, vem visitar o seu pai, porque o Senhor já tinha me mostrado que ia recolher ele. Eu falei: perdoa o seu pai por tudo que já aconteceu. Vem, visita ele, dá um abraço, fica um pouquinho com ele. E aí o Armando foi, mas o irmão visitou o pai, almoçou com o pai, mesmo de forma muito difícil, mas almoçou. E eu senti ali, naquele momento, que ele perdoou o pai. Foi um momento tão bonito, ele mais o irmão conversando. Aí eu conversava um pouco com um, o outro ia no quarto, depois sentava, ficava com o pai, abraçava o pai. E na semana seguinte, o seu Armando partiu. Eu fui no sepultamento e esse rapaz me abraçava tanto, me agradecia tanto. Então, irmãos, o chamado é isso. É você ter amor pelo próximo, é você ter amor por aquilo que o Senhor ordenou para que você faça. E o Senhor é lindo, porque em vários momentos eu pensei em desistir. Mas em todos os momentos que eu pensava em desistir, o Senhor sempre usava alguém para falar: você não pode fechar essas portas. Existem tantas pessoas que precisam de você. E verdadeiramente é o Senhor quem me mantém de pé todos os dias, irmãos. Porque não é fácil. Mas ao mesmo tempo que não é fácil, é um trabalho que eu amo. É gratificante quando eu abro aquele portão e um idoso fala assim: a minha mãe chegou. O Ministério Público esteve na casa fazendo uma visita e o idoso falou assim para o promotor de justiça, para a psicóloga e para a assistente social: vocês não sabem quem é a Simone. A Simone nos trata como se fôssemos filho dela. Essa mulher é muito guerreira. Gente, não tem dinheiro no mundo que pague você ouvir isso de pessoas que estão ali, dependendo da sua ajuda, e falar isso para uma autoridade. Não tem dinheiro que pague isso. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. E eu sei que Ele vai fazer, para quem não conhece, o extraordinário naquele lugar. Eu sei que Ele vai continuar com aquelas portas abertas para que eu possa receber quantas pessoas eu puder. Conclusão, gente, eu não vou me estender muito. Hoje entendo que a Esplêndido não é apenas uma instituição. Ela também é um lar espiritual, ao qual a comunidade Ramar também abraçou. Está sempre conosco, nos ajudando, orando, fazendo uma ação social. É lindo, pastor. Eu não tenho palavras para agradecer esse carinho que vocês têm, não só comigo, mas com a minha instituição. Eu trabalhei durante uns 7 anos ou mais no ramo de material de construção. Gostava muito do meu trabalho. E aí resolvi partir para a área da saúde. E Deus já estava preparando tudo, eu nem sabia.
cuidei de vários idosos, tenho contato até hoje com várias famílias, trabalhei muito tempo na Zona Sul. E um dos motivos de eu querer abrir a minha instituição foi porque eu trabalhei no lugar onde o filho maltratava o idoso. Eu quase saí no tapa com ele. Papito, 98 anos. Quando eu chegava na casa, que eu abria a porta do quarto, ele falava: querida, que bom que você chegou. O Papito foi uma das minhas inspirações, claro, depois do Senhor, para montar essa casa. E eu sei que o Senhor vai continuar honrando. É um lugar onde Deus me chamou para cuidar de pessoas que construíram famílias, criaram filhos e merecem viver esta etapa da vida com honra e amor. Minha oração é permanecer fiel até o fim, cumprindo esse chamado com responsabilidade, humildade e temor ao Senhor. Que Deus nos ajude a cuidar de vidas como se estivéssemos cuidando do próprio Cristo. Em Jeremias 1:5, o Senhor nos lembra que o chamado começa no coração de Deus. Começou no coração de Deus e veio diretamente para o meu coração. Olha o que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Não era para eu estar aqui. A minha mãe queria me abortar. Eu perdi 2 irmãos com leucemia. Uma irmã com 2 anos, que eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer. E quando a minha irmã faleceu, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. E a minha mãe, com medo de eu nascer também com a mesma doença, queria me abortar. E aí a minha mãe foi numa curandeira na época, né? E tinha muitas essas pessoas, né? Essas vovós curandeiras. Minha mãe queria algo. Minha mãe estava desesperada. E a curandeira foi usada por Deus e falou assim para ela: você não vai abortar essa menina. É uma menina que você está esperando. É só ela que vai ser a sua. E eu nasci, convivi com meu irmão faleceu com 12 anos, e eu estou aqui para contar a história, a única filha que ficou. Então o chamado veio desde o ventre da minha mãe. E eu falo com o Senhor todos os dias da minha vida: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que você possa entender qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida. O meu chamado é cuidar de vidas. E eu cuido com muito amor. Que vocês possam entender qual é o chamado de vocês. Façam aquilo que vocês puderem fazer pelo próximo. Que o Senhor nos abençoe de forma extraordinária.